Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. HCTR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, é um fundo imobiliário de papel. É um fundo que foi lançado no mês 7 de 2019, ele é de base R$100, Hectare é a gestora, ele tem uma liquidez altíssima, está negociando em média quase 4 milhões por dia, 3 milhões e 700, e é um fundo para investidores em geral, qualquer investidor pode comprar. Ele tem nota 4 de 5 no site, faz parte do IFIX com mais de 2% e conta atualmente com mais de 22 milhões de cotas. Em termos de PVP, é um fundo que está sendo negociado com muito desconto. Atualmente o PVP do fundo é 0,81. Isso significa que ele está com 19% de desconto. Então, fundo de papel com muito desconto, tem alguma coisa aí, né? Então, dentro do vídeo eu vou tentar mostrar alguns fatores que estão fazendo com que esse fundo tenha tanto desconto assim. Atualmente, esse desconto é representado da seguinte forma: o patrimônio do fundo, 2.680.000, só que o mercado está aceitando pagar, entre aspas, apenas 2.184.000 por ele. Então, de R$100, que seria o seu valor base, ele está valendo atualmente 121. Só que desses 121, o mercado está aceitando pagar apenas 98. Então, tendo o mês 12 como referência, é um fundo que já conta com quase 210 mil cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo, né? Então, atualmente, na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a 98, mínima de 96 e máxima de R$126. Isso no último ano, né? Porque esse fundo já teve picos maiores. Se a gente observar aqui, ó, já chegou a ter pico aí de R$170. Então eu vou traçar aqui a linha dos R$120, que é o VP teórico do fundo hoje. Vocês observarem o seguinte: o mercado é feito de altos e baixos. Houve um momento em que as pessoas achavam, inclusive falava muito isso de fundo imobiliário, que não tem muita lógica, ainda mais por se tratar de fundo de papel. Nesses momentos aqui, o pessoal falava muito na mídia, foguete não tem ré, agora é rumo ao céu, tal, e o fundo subindo. Um fundo que vale 120 sendo negociado por 140, 150, 160, 170. Isso é algo inimaginável. Evite comprar um ativo muito mais caro do que ele vale. Durante outro momento também, o fundo passou a ser negociado com muito ágil, ó, 150, 140 e tal. Então, o que eu quero tentar mostrar para vocês? Houve algumas janelas que esse fundo se posicionou para você comprar abaixo do valor patrimonial. E atualmente, ó, nessa janela, ele também está abaixo do valor patrimonial. Então, na minha humilde opinião, aqui a gente nem está falando de riscos, não é uma recomendação e tal, mas o melhor momento para se aportar nesse fundo é agora. Nesses momentos, a pessoa aportava, nos momentos que ele estava aqui acima dessa linha de 100, né? As pessoas aportavam porque achavam que era bom, e agora eles não aportam porque tem medo do fundo ser ruim. E é o mesmo fundo, ele já era arriscado aqui, e ele continua sendo arriscado. Então o que está acontecendo que esse fundo está caindo tanto? Primeiro, não é só o fundo HCTR, é todo o mercado. Os fundos de papel foram os últimos a sentir a crise, eles não vinham passando por crise. Em momentos que todos os outros fundos estavam caindo muito, eles se seguraram. Quando eles caíram para próximo do que eles valiam. E com esse fundo em particular, em abril do ano passado, abril de 2022, ocorreu um momento aqui que eu chamo fofoquinha HCTR. Então houve muita informação sendo divulgada. Sim, a informação tinha que ser trazida, mas eu achei que as informações foram trazidas de forma a mais trazer pânico ao mercado do que ajudar de alguma forma. E muita informação, assim, na minha opinião, até desleal. Informação que não era verdade, entendeu? Então, tanto que até então não aconteceu nada, sabe? Enfim, não sei, tá? Isso fez com que o fundo saísse na época de 120 para 80 e poucos reais. Ele até deu uma pequena respirada e atualmente ele continua nesses patamares de mais ou menos 100. Na data 15 de dezembro, o mês de dezembro, teve uma grande queda dos fundos. Então, ele chegou a cair a 96. Do último ano, é o menor valor do último ano. Mas, na data que eu gravo o vídeo, ele está ali bem próximo dos R$100. Então, pessoal, antes de eu continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário aqui, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí? Você conhece esse fundo imobiliário, a gestora? Você tem cotas desse fundo ou já teve cotas? Você acha que esse fundo é ruim? Que não compensa investir nele?
Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nós temos o objetivo aí de chegar a 15 mil inscritos. Se você quiser nos apoiar, se inscreva no canal e ative o sino. Outra forma de apoiar o canal é tornando-se membro. Tornando-se membro, 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês. Então ajuda muito a gente, mas eu acho que é relativamente barato, né, para quem quiser apoiar. Além disso, vocês têm acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo mesmo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Vocês têm preferência quando pede o vídeo, então são várias formas de retribuir o que vocês apoiam. Muito obrigado aos últimos membros, o Cristiano, Bruna, Augusto, muito obrigado, ajuda demais. E outra forma de apoio, se vocês quiserem, é o Pix. Fazendo qualquer doação aí pra gente, ajuda muito também o canal. Então, amuinvest@gmail.com. Obrigado a todos vocês que colaboram. Aqui está, na minha humilde opinião, o motivo pelo qual esse fundo atualmente está depreciado. Esse é um fundo que, se a gente observar lá, ó, 2019, ele sempre pagou ali entre R$1 e R$1,50. 2020, no mínimo de R$1, mas chegou a pagar ali próximos a R$2 e até R$2,50. No ano de 2021, R$2,50, R$2, R$1,50. Apesar desse número estar aqui distorcido, ó, é porque ele fez como se fosse 2 anúncios no mês só. Mas aqui ele pagou R$1,60 e R$1,60, tá? Ficou orbitando ali mais ou menos R$1,50. E aí, como todo mundo bem sabe, do meio do ano passado para cá, começou a ocorrer o processo deflacionário. Então esse fundo estagnou-se no patamar de 1,10, o que, frente ao risco que ele carrega atualmente, eu não vejo como sendo um valor legal. Mas tem que entender que todos os fundos de papel caíram. O RPR, que pagava um valor absurdo de 1,60, 1,50, 1,80, ele também está entregando na faixa de 1,10, 1,20, 1,30. Então, vários fundos sofreram muito com essa questão de deflação. E aí o HCTR não é diferente dos demais. E, de uma certa forma, ele conseguiu se segurar nesse patamar de 1,10. Mas, de novo, frente ao risco que esse fundo carrega, atualmente 1,10 eu acho pouco para se posicionar no fundo. E eu sou cotista do fundo, tá? E eu acredito que, em breve, esse fundo deve voltar a entregar um valor um pouco melhor. Eu acho que ele consegue, em breve, começar a pagar 1,20, 1,25. E a gente vai ver dentro do relatório gerencial se a tendência já é de uma recuperação, tá? Esse fundo já passou por 12 subscrições. E na época lá de abril, outra situação que ajudou muito esse fundo passar mal foi isso. Ó. Ele fez uma captação de recursos, tentou captar recursos entre fevereiro e março do ano passado. Só que antes de terminar essa captação, eles já tinham chamado uma nova captação. Isso aqui pegou muito mal. E só recentemente foi que eles fizeram o cancelamento dessa captação aí. Nesse gráfico a gente consegue ver com exatidão, né, as exposições do fundo. Então, 1,40, 1,75, 1,77, 1,50, 1,25. E o que eu acho incrível é que nessa época aqui, ó, as pessoas achavam que o fundo era muito bom. Porque tanto que está aqui a prova, ó, 114, 105, 119, 122. E agora o fundo só está nesses patamares porque ele diminuiu sua entrega. Depois, se em algum momento, tá, se esse fundo voltar a pagar muito, começa a subir os desesperados e começar a comprar ele, e aí muitas das vezes até acima do que ele vale. Então vamos lá, dia 6 de janeiro, ele pagou no dia 13 de janeiro R$1,10, na época a cotação 101,37, o que indicava um yield de 1,09. E aí, como a cotação atualmente caiu, esse yield está representando 1,11. E aí, no acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo vem com 16,35%. Então, em vez de você olhar só para agora, que ele está pagando um pouco mais de 1%, no acumulado do ano, ele vem com 16% de yield. É algo assim muito fora da curva, muito agressivo, né? O que, na minha humilde opinião, aí sim, 16% para um fundo arriscado é algo, na minha opinião, entre aspas, que até que vale a pena se posicionar. Desde que você faça uma gestão de risco, né? Eu acho que, de novo, não é indicação de compra, venda, tá? Mas se você quiser ter um ativo arriscado no seu portfólio, você pode se posicionar, porque 16% ao ano, para mim, é uma taxa interessante. Nesse gráfico a gente vê que números institucionais têm posição no fundo. O Iridium detém 2,5% das cotas do fundo. O BCRI tem quase 1%. O BBFO com 0,60%. E aí a gente vê inúmeros outros institucionais com posições menores, mas ainda assim com posição montada no fundo, né? Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito do HCTR, eu gostaria de pedir humildemente. Eu tenho um canal secundário, o canal Amo Dicas, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Se você quiser nos ajudar, dá essa moral pra gente,
é de graça, não custa nada, e isso ajuda muito, muito a gente aí. Obrigado a todos vocês que vão lá e se inscrevem, tá? Obrigado de coração. Além disso, os nossos canais, tanto a Mudicas, a Muinvest, a Mufiagro, eles estão presentes em outras plataformas, e se vocês quiserem seguir, se inscrever, deixar um comentário lá, eu fico muito grato. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, e sempre, né, o relatório tem uma certa defasagem. Então o que a gestão vem falar? Ó? No dia 7 de dezembro, o fundo anunciou 0,90, né, de percentual, 1,11 em relação à cota atual, e ele anunciou R$1,10. Aí o fundo fala das operações que ele fez, tá? Que eu não vou tecer comentários aqui. Qualquer coisa, você pode pausar o vídeo aqui e dar uma olhada com atenção. Além disso, ele vem trazer algumas informações em relação aos fundos imobiliários que ele investe, tá? Nas últimas páginas, eles falam os links desses outros fundos imobiliários que eles investem. Então, o que eles estão trazendo aqui? Ó? Ele fala sobre o Serra Verde, o SRVD11. O mês de outubro apresentou retomada nas vendas líquidas, que totalizaram 17 milhões, um crescimento de 211%. Ele está querendo mostrar que no Serra Verde ele vem apresentando uma recuperação. Além disso, outro problema lá em abril que corroborou foi uma polêmica envolvendo esse XBXO11. O fundo é dono do shopping, o fundo é dono da área. Além disso, ele também investe por meio de crise diretamente no negócio. E aí, vários influenciadores, porque nessa área estava com suspeita de ter, tipo, produto fraudulento, de sonegação de receita, produtos, coisas nesse sentido, como se fosse produto importados, né? Mas aí, eles queriam imputar ao hectare e também ao XBXO uma coisa que é responsável de quem monta uma loja. Se alguém montou loja e os seus produtos não são legais, o fundo não tem nada a ver com isso, entende? Então, enfim, isso aqui houve uma polêmica gigantesca em cima disso, e para mim até é desnecessário, que na época também houve uma preocupação exagerada, na minha humilde opinião. Eles estão tentando falar sobre... esse é um shopping popular, tá bem no início, então eles estão tentando maturar o shopping. Então eles falam que segue com o trabalho de tentar desenvolver os lojistas, aumentar a ocupação, tentar fazer com que a operação disso seja mais eficiente. Então eles estão nessa busca aí. E eu acredito que para o médio e longo prazo... E o que é médio prazo, gente? É 2, 3 anos. No médio e longo prazo, eu acredito que esse investimento possa trazer um bom retorno para o fundo. Um ponto interessante que eu estou gostando no relatório do HCTR é o seguinte. Agora eles têm trazido isso aqui dentro do relatório, que é visitas do gestor. No vídeo que eu trouxe para vocês anterior, eu trouxe sobre um loteamento que o fundo está financiando. E no outro anterior também eu trouxe sobre outros ativos. Então sempre vai ter, se eles continuarem mantendo isso, né? Então aqui dessa vez a gente vai falar sobre um fundo que ele investe, que é um fundo da própria casa. Eles investem nesse aqui, ó, Student Housing, o HCST11. O que eu quero que lá no final do vídeo vocês entendam? O fundo está investindo em vários ativos e não está tendo retorno. Esse XBXO não está trazendo retorno para o fundo. Esse HCST não está trazendo retorno para o fundo. Eu não vou parar aqui e ler esses detalhes aqui. Mas eu recomendo que, se você é cotista, se você se interessar por esse ativo, aqui você pause e dê uma olhada com atenção. Aqui ele vai falar vários detalhes desse fundo. Isso aqui é um fundo como se fosse para alugar para estudantes, tá? O Student House. É como se fosse uma casa para acolher. Então é mais barato os aluguéis, é uma coisa nesse sentido. Eu vou até mostrar no próximo slide, ó. Então a gente vê que tem áreas multiuso, né, para várias pessoas utilizarem e tal. Essa é a ideia do ativo. Ó. Você vê que são situações assim, pequenos, ó, quartos compartilhados. É como se fosse para morar mais de uma pessoa. Também tem quartos individuais. E a gente vê que a estrutura também não é uma coisa, né, provavelmente a cozinha compartilhada. Mas essa é a ideia mais ou menos do que eles estão investindo, né? Aqui nesse slide a gente vê a DRE do fundo. Esse fundo cobra de taxa 0,21 de administração, 0,99 de gestão. Então, frente ao que o mercado vem atuando, é uma taxa cara. E além disso, aí aqui é o ponto que sempre eu vou fazer críticas. Sou cotista desse fundo, mas isso aqui eu não gosto. Eu acho que é ruim para o cotista. 10% de performance do que ceder 100% do CDI, eu não vejo isso com bons olhos. Tá? Eu acho que a performance desse fundo deveria ser mais atrelada a IPCA do que CDI. Tá? Nesse atual momento, muito bom. Provavelmente você vai ver o fundo não mais conseguindo atingir performance, mas, poxa, em momentos que ocorrer a inversão, tá? Porque agora o CDI está alto, a Selic está até um pouco mais alto que ele, e aí com isso a inflação está baixa. Mas vai ocorrer momentos em que a inflação sobe, essa taxa diminui,
às vezes até diminui ao ponto de ela ficar abaixo da inflação. Nesses momentos aqui, ó, a gente viu isso um tempo atrás, 100% do CDI aí para o fundo. Enfim, em resumo, eu não acho justo. Para mim, eu acho que seria mais justo ter uma taxa mais condizente com o IPCA. Por mais que ele recebesse, ele ia receber sempre um valor bem menor do que ele chegou a pagar. Aqui a taxa de performance foi 2.600.000. Mas se você voltar em meses anteriores, essa taxa de performance foi altíssima. Altíssima. Então, enfim. Aquilo que eu estava falando lá atrás, ó. Já eu vou calcular para vocês. Para mim, 15% é o máximo que eu acho que essas despesas podem representar para o fundo. Mas um ponto que eu quero tentar mostrar para vocês é o seguinte, ó. Em junho, no meio do ano, o fundo pagou 1,50, ou seja, ele pagou 33 milhões, ele gastou. Em julho, ele gastou 27 milhões. E aí, agosto, caiu para 24 milhões. Recentemente eu vi um comentário de um rapaz, com uma certa razão, que para mim, eles deveriam trazer aqui ó, o que eles têm de lucro acumulado. Quanto é o lucro acumulado? Mas, ao mesmo tempo, ó, o rapaz que fez o comentário lá, ó, o fundo ficou com crédito. Ele gastou 1.900.000 das reservas, mas depois ele teve reserva ó, de 500 mil, quase 4 milhões. Aí ele vem com 2 meses gastando reservas. Gastou 7 milhões da reserva, 7 milhões da reserva, 4 milhões da reserva. Então, isso aqui, nos últimos meses, é algo que o fundo deveria trazer pra gente. Beleza, tá, mas e aí, quanto ele ainda tem de reserva ou não? Acabou? E aí o ponto que eu vejo interessante é que o fundo está começando a ser mais operacional e no momento que acabou a deflação. Então, eu acho que no próximo anúncio ele já possa estar mais equalizado e em breve ele já voltar a ser bem positivo. O que o fundo tem que buscar? Ele gerar uma receita líquida, depois de pagar tudo, superior a esses 24 milhões. Então, ó, nos momentos mais críticos, o fundo receitou 16, 17. Novembro foi 20. Então, no próximo relatório, vamos ver o quanto que vai ser isso aqui, né? Acredito que já possa ser algo positivo já, para em breve ele voltar a entregar nesses patamares de 27 milhões aqui, ó, ou seja, 1,25. Eu acho que o fundo consegue chegar nesse patamar de distribuição aqui tranquilamente. Então, ó, em novembro, o fundo teve como receitas 21 milhões, e aí as despesas foram 1.700.000, e aí ficou com um valor líquido de 20 milhões. E aí ele distribuiu 24, ou seja, já reforcei 4 milhões aí de gastos. A gente vai calcular então na prática o que essas despesas aqui, ó, essa e essa, estão representando frente ao total que ele receitou, né? E de novo, o meu limite seria 15%. Então a gente vai pegar aqui, ó, 1.305, eu vou arredondar para 1.306 mais 368. O que a gente observa? 1.674.000 vezes 100 dividido por 21.725. Então, em novembro, as despesas do fundo estão representando ele 7,7%, bem abaixo dos 15%, né? Então, no crivo de taxa, apesar dessa performance, né, tá sendo aceitável. Aqui a gente vê a composição do seu patrimônio, 76% dele ele aloca em CRIs, e isso aqui é o calcanhar do fundo. Ó. 22% ele aloca em FIIs. E esses FIIs, muitos deles não estão performando, não estão trazendo resultado para o fundo. Então, isso impacta as receitas dele. Ele atualmente está com 1% em caixa. Ele tem um percentual alto ó, em cotas sêniores, que são cotas mais seguras em termos de risco. Ele tem quase 30% do seu portfólio com cotas mais arriscadas. E aí ele vai ter ali 11% únicas e 3% mezaninos. Então, esse aqui é o que tem que se ter mais atenção, né, em termos de risco. E aqui é aquilo que eu fico chateado em relação à performance. O fundo ele tem ali, ó, 91% dele indexado a IPCA mais 10. Por que a performance tem que ser em cima de CDI? Aí ele vai ter ali também 6% em cima de GPM mais 13 e só 2% é de CDI. Se ele não está exposto a CDI, por que seu indexador é CDI, né? Enfim, nesse slide aqui a gente vê o que de obras e o que de vendas o fundo está conseguindo fazer. Então, hoje ele tem 72% do seu portfólio com risco de obra zerado, ele já está com a obra pronta. Então isso aqui minimiza muito o risco de obra, para mim é uma das coisas gravíssimas. E aí o restante ele está no início de obras aí, ó. Está com 7%, 16%, 18%, 20%, então, mas ele tem um percentual alto já com obras terminadas. E aí as vendas, ele precisa melhorar, atuar nessa parte. Então o que a gente consegue observar? Que 37% está 100% vendido, mas ele tem percentuais aí, ó, de 26%, de 19%, com percentuais não tão altos vendidos. Então, isso aqui é algo onde ele tem que atacar mais e começar a vender mais, né? E os percentuais de FIIs. Dentro da carteira de FIIs, o XBXO está representando 38%, não está tendo rendimento.
Serra Verde 30%, atualmente não está tendo rendimento. HCHG, acho que ele tem rendimento. O RBHY tem. Ó, HCST não tem rendimento. E C Loteamentos não tem rendimento. Então hoje ele tem um percentual pequeno da sua carteira pagando. Ele tem muita coisa aí, ó, que não está gerando renda para ele. E isso afeta, querendo ou não, o seu desempenho. Das outras vezes eu trouxe a carteira total. Dessa vez eu trouxe só o finalzinho dela, tá? Para você tentar entender. Ó. São 3 páginas de CRI pulverizados. São vários e vários e vários devedores. E aí eu trouxe só a última página aqui. Então a gente vai ver que essas representações, o fundo ele é muito pulverizado. Então a representatividade do PL é quase nula. E aí ele tem os CRIs, que aí sim são corporativos. Aí aqui a concentração é um pouco maior. E aí essas exposições aqui, ó. 10% do PL, ó, esse CRI RUP, mas ele tem mais 4%, ou seja, 14%. Então isso é um ponto de atenção. Esse CRI One aqui, ó, ele está representando 8%, então tranquilo. Então, de tudo que ele tem, essa exposição nesses 2 devedores aqui é algo que tem que se acompanhar de perto. Porque é o seguinte, se esse devedor aqui, ó, não pagar, pode impactar aí 14% das receitas do fundo, o que é uma exposição muito alta, na minha opinião, né? E ele tem 3 exposições ao GPK aqui, ó, mas elas não dão mais de 10%. No geral, é um fundo muito, muito pulverizado. Apesar de todo o risco que esse fundo carrega, ele tem tantos ativos, que se der algum problema, eu não acho que aconteça alguma coisa muito, muito grave com ele. A gente nunca pode ter certeza de nada, né? Mas, enfim. E nesse slide a gente vê uma coisa bacana, é o que eles compraram, né? O quanto eles compraram os ativos e o quanto que eles valem, as valorizações e tudo, né? Então, hoje o XBXO, que é aquele feira da madrugada, o fundo diretamente, tá? Ele tem 8% do shopping lá. E nos CRIs ele tem um percentual maior também. E aí ele tem o Serra Verde mais 6%. Então imagina, ó, 8% do PL não está gerando receita. 6% do PL não está gerando receita, né? Então assim, tem muita coisa aí para o fundo tentar melhorar aí, porque isso impacta, né, os resultados do fundo. Então só esses 2 aqui estão dando mais ou menos 15%, né, dos 20 e tantos por cento lá. Então ele vai ter ali mais 1%, mais esses 2 juntos aqui, enfim. Então um percentual alto, né, de 16% a 17%. Então, só isso aqui poderia trazer uma receita bem interessante para o fundo. Mas, caso isso aqui seja uma tese vencedora, pode destravar bastante valor para o fundo no futuro, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HCTR são somente essas informações. Vou reforçar, né? Vá lá no canal Almudicas, inscreva-se, ajude a gente na nossa meta aí. E vá também nas outras plataformas, siga, se inscreva, deixe um comentário lá. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o HCTR você tem? Ele é bom? Ele é ruim? Você acha que ele é um bom fundo ou não? Eu garanto, mudo o meu nome. Se esse fundo começar, pelo menos nos padrões atuais, tá? Se esse fundo começar a fazer umas 2, 3 entregas seguidas de 1,50, o pessoal desespera. Que o pessoal só quer saber se o fundo pagar muito ele presta, se o fundo pagar pouco ele não presta. E não é bem assim, né? Existem ativos por trás do fundo. O fundo, desculpa o linguajar, mas ele não, né? Ele não faz cocô de dinheiro, né? Então o fundo, ele gera dinheiro, ele tem que sair de algum lugar. E ele está totalmente ligado, atrelado à economia. Então quando o fundo tem algum decréscimo, não necessariamente é porque ele performou mal, né? Mas enfim. Sou cotista do fundo, gosto do fundo, mas é um fundo muito arriscado, tanto que para quem acompanha o canal, eu tenho ele com gestão de risco. Eu não vou pegar todo o meu capital e aplicar num fundo só, por melhor que seja o ativo. Então sou cotista, mas isso não representa que ele é bom ou ruim, e também não representa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo e nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal. Se quiser apoiar se tornando membro, ó, 10 centavinhos, 2,99, ajuda muito. Obrigado, Cristiano, Bruno, Augusto. E se quiser doar qualquer quantia também, o Pix, amuinvest@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui!